Vamos abrir nossas Bíblias, o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, verso de número 34. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, verso 34. Nós estamos naquela série de mensagens que nós começamos no domingo passado. O nome dessa nova série é o discípulo básico. É um chamado de Deus a vivermos uma vida básica. E essa vida básica, ela vai produzir frutos extraordinários para a glória de Deus. Então, o discípulo básico, né? Então, o que Deus chama, ou o que Deus espera, o mínimo que Deus espera de nós, né? Como nós devemos viver, né? E hoje nós vamos tocar num ponto importante, que é a respeito da decisão de um discípulo. Na semana passada nós falamos, no domingo pela manhã, a respeito da eleição do discípulo. À noite nós falamos a respeito do chamado do discípulo. E hoje nós vamos falar a respeito da decisão. Perceba a ordem, né? Deus elegeu esses discípulos, Deus chamou esses discípulos e agora esses discípulos precisam tomar uma decisão importante. E é a respeito disso que nós vamos falar nesta manhã. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 34, diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, para nos dar direção, para nos alinhar, ó Deus, com a Tua vontade. Como oramos no começo, Senhor, nós precisamos da Tua palavra para que sejamos desembaraçados, ó Deus, de tudo aquilo que nos prende e tenta nos impedir, ó Deus, de viver a vida que o Senhor tem para nós. Que essa manhã seja uma manhã de decisão, uma manhã de importante decisão, e que cada irmão que aqui está e que está nos acompanhando também pela internet possam serem tocados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, visitados pelo Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, e possam assim ser encorajados, ó Deus, avivados, renovados na sua decisão, renovados, ó Deus, no seu chamado, renovados, ó Deus, na alegria da salvação, renovados, ó Deus, na alegria de viver o chamado e a vocação que o Senhor tem para nós, ó Deus. Por isso que esta manhã, Senhor Deus, nós possamos de fato crescer como discípulos de Jesus. Nós oramos e pedimos tudo isso, ó Deus, faça isso, quebrando o nosso coração por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então nós estamos nesse trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, de olhar para dentro de nós e verificar que, embora a vida cristã seja complexa, porque ela é complexa, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é muito simples. É um paradoxo, né? É muito simples viver a vida cristã, é muito fácil de entender. É tão fácil que a gente quer colocar um pouco de nós na graça do Evangelho de Jesus Cristo. É tão simples que a gente não quer nem receber. Nossa, mas é só isso? Não, então peraí, não, vamos colocar mais isso, para ver se de alguma maneira isso se torna um pouco mais difícil, porque está muito simples. Então, a vida cristã, ela é simples de entender. Como diz Steve Lawson, né, não é difícil de entender, é difícil de engolir. Porque a complexidade da vida cristã, ela é um paradoxo na nossa mente por causa do estilo de vida que nós vivemos. Então, qual é o estilo de vida que nós vivemos? Nós vivemos um estilo de vida em tudo, infelizmente em tudo, que não há graça, não há espaço para graça.
Na verdade, nós vivemos uma vida cristã em que há espaço para meritocracia. É em tudo assim. Então, na igreja é assim também. A pessoa precisa fazer por merecer. Se ela não fizer por merecer, então ela não terá o favor da igreja. No ministério, a mesma coisa. Olha, eu preciso fazer por merecer, porque se eu não fizer por merecer, então eu não tenho espaço. Infelizmente, a gente é assim. A gente quer sempre algo em troca. E nós devemos aprender com Jesus Cristo que, na verdade, nós recebemos esse chamado e essa eleição de maneira gratuita. Nós não fazemos nada para recebê-la. Ela é de graça. Porém, o paradoxo disso é que a lei do reino de Jesus, ela é inverso à lei do reino dos homens. Se de um lado, na lei dos homens, você precisa fazer por merecer, e quando você faz por merecer, você tem o direito de cobrar, no Evangelho de Cristo Jesus é simples, você recebeu de graça, porém, entretanto, todavia, você precisa confiar totalmente. Esse chamado à confiança, é uma decisão importante que precisamos tomar. A confiança em Deus, ela é simples de entender, mas ela é difícil de viver, porque você precisa abrir mão. E o chamado de Jesus aqui não é um chamado a uma vida miserável. A gente confunde isso. Quando Jesus diz que aquele que quer vir após ele, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, a gente parte de um pressuposto de que viver para Jesus é viver uma vida de sofrimento e uma vida miserável. Não é isso. O chamado de Jesus é viver uma vida de confiança. De confiança de que Ele é o provedor, de confiança que há uma recompensa nos aguardando, de confiança de que Ele é suficiente. Então o discípulo básico, ele entende que a vida sacrificial é o sacrifício do eu. É o sacrifício de negar o meu desejo, que tende para as coisas da carne. Mas isso não é igual a uma vida miserável, uma vida pobre ou coisa do tipo. É verdade que em alguns momentos da nossa vida, alguns até vão viver a vida toda em uma certa pobreza financeira. Não terão condição como outras pessoas têm. Isso a gente sabe que acontece, Isso existe. As pessoas elas têm diferença de classe social e etc. Isso faz parte da vida como nós vivemos hoje em dia. Então isso é natural. Porém, isso não significa que essa é a sua cruz. E pensando nisso, nessa palavra, a gente pergunta, qual é o maior inimigo de Jesus Cristo nos dias de hoje? Qual é o maior inimigo do Evangelho de Cristo Jesus? É aquilo que Dietrich Bonhoeffer vai chamar de graça barata. Existe uma diferença entre a graça barata e a graça de Deus. A graça de Deus é aquela que Ele nos dá sem que nós não merecêssemos nada, porém, eu vivo agora uma vida de dependência e confiança. E essa vida de dependência e confiança parte do pressuposto de que você terá que negar a si mesmo. Terá que negar a si mesmo e confiar em Deus. Você não poderá mais viver segundo a força do seu braço. Irmãos, isso é um desafio para nós muito grande. De um lado, eu tenho a graça barata, uma graça que não exige arrependimento, uma graça que não exige discipulado, uma graça que não exige cruz, uma graça sem Jesus Cristo vivo, uma graça que tem a Jesus às vezes como Salvador, mas não o tem como Senhor. Essa é a graça dita graça barata. Mas a graça que Deus nos oferece é uma graça de confiança. Não há, irmãos, não se engane, outro meio de abraçar a graça de Jesus, senão por meio de confiança. Fé é exatamente isso, confiar. Confiar a sua vida, confiar totalmente, entregar a sua vida. Entregar a sua vida. Lembre-se da ordem do que nós estamos estudando aqui. Se você não ouviu as mensagens anteriores, eu sugiro que você ouça, para que você entenda. É só entrar no YouTube da nossa igreja que está lá.
para você entender um pouco mais a respeito do que isso significa. Primeiro nós somos eleitos, depois nós somos chamados, mas há uma decisão importante a ser tomada agora, e a decisão é viver uma vida de confiança, uma vida de entrega. É difícil, irmãos, confiar? Não é difícil quando você tem tudo que você precisa, mas é difícil quando você tem tudo o que você precisa, mas esse tudo o que você precisa não é tudo o que você quer. É difícil quando você quer uma coisa e Deus diz para você: não, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. É difícil quando você pede: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero viver dessa forma, Deus, eu quero crescer assim, e Deus diz para você: filho, não filho, não é esse o caminho que tenho para você. Você precisa tomar uma decisão importante hoje, e essa decisão é de confiar em Deus, é de se entregar a Ele, é de olhar para Jesus e falar: Senhor, a minha vida é tua, já faz tempo, mas é difícil não ter a minha vida nas minhas mãos. É difícil eu querer fazer algo que eu acho que é melhor para mim e confiar que um ser que eu não vejo, que um ser que eu não escuto como eu escuto você, tem um plano para mim melhor do que esse que eu tenho. Há uma decisão importante. Então a Bíblia, ela relata o surgimento de novos discípulos, usando uma ilustração de um novo nascimento. Gente, isso é tão profundo, que Nicodemos, podemos dizer, um teólogo da sua época, um homem estudado da sua época, não conseguiu entender tamanha profundidade espiritual disso. Para entender o novo nascimento é necessário uma revelação do Espírito Santo de Deus. E é engraçado, porque só aqueles que nasceram de novo, e se nasceram foi por obra do Espírito, é que tem capacidade de entender o que significa o novo nascimento. Porque como é que pode eu, sendo homem já formado, tem até umas penuginhas, né, branca, né, Márcio? O pessoal manda eu arrancar, eu falo assim: rapaz, isso aqui eu não posso arrancar não, isso aqui é que dá credibilidade, esse pedacinho aqui. Mas brincadeiras à parte, eu sendo homem, já formado, velho, como eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus vai dizer: como é que você não entende isso? Se você não entende essa coisa básica, olha só, perceba o que Jesus está dizendo. Se você não entende essa coisa básica, como é que você vai entender quando eu falar das grandezas, das coisas extraordinárias? Então, o discípulo básico, ele é aquele que nasce de novo por obra do Espírito Santo. Há um novo nascimento, é uma nova vida que irrompe dentro de você. Você não é mais você mesmo. Houve uma mudança. É engraçado, né? Como um autor do passado já disse, eu escuto muitas pessoas falar a mesma coisa que esse autor, né? Olha, antes de conhecer o Evangelho, eu pecava em paz. Eu não tenho mais paz depois que eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo. Aí a pessoa confunde, né? Fala: eu vivia até bem quando não conhecia essa palavra, mas agora essa palavra me perturba. Ela me fere, ela me machuca. Por que, irmãos, isso acontece? Porque houve um novo nascimento, houve uma mudança, você não é mais você. É uma transmutação de valores, não é só uma mudança. É tirar a sua mente e colocar outra mente. A gente sabe que mente é essa, é a mente de Jesus Cristo. Ser dominado por ela, viver, então é necessário tomar uma decisão importante. Viver de acordo com essa nova mente. Isso vai exigir de você confiança. Confiar totalmente em Jesus Cristo. Confiar sua vida, confiar seus negócios, confiar seu trabalho, confiar seu ministério, confiar seu sustento, confiar tudo. Ele tem um plano melhor. Ele tem um plano melhor. Então, se domingo passado nós falamos a respeito da eleição do discípulo e do chamado do discípulo, nesta manhã nós vamos falar a respeito dessa decisão importante. E o verso de número 34, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. É importante a gente perceber que, em primeiro lugar, essa decisão, ela parte de uma análise profunda.
Ou seja, aquilo que muitos vão chamar hoje de calcular o custo. Há um preço que precisa ser pago. Não para você ser salvo, mas para você viver em obediência, amor e debaixo da graça de Deus. A salvação, nós sabemos, ela é obra exclusiva, total, única e suficiente de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ponto final. Mas há um custo em ser discípulo de Jesus. Um custo que precisa ser analisado. Jesus vai dizer, se alguém quer, uma decisão, eu quero, Senhor, e eu decido, eu tomo essa decisão, eu quero vir após o Senhor. O Senhor está à frente, e eu estou olhando para as suas costas, pisando nas suas pegadas, pisando nos seus passos, como diz o apóstolo Paulo, carregando em meu corpo as marcas de Cristo. É difícil, mas é simples. É complexo, mas é simples. Você precisa entregar a sua vida nessa manhã para Jesus. Entregar a sua vida totalmente a Ele. E essa decisão, ela parte de uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você. Eu não posso entrar no teu coração e te mostrar, ninguém pode fazer isso. O máximo que eu posso fazer é o que Deus me chamou para ser, um arauto, um porta-voz, alguém que fala da parte dele. Então eu estou aqui nessa manhã como um profeta de Deus, profetizando a palavra na sua vida, dizendo, querido irmão, você precisa tomar uma decisão de confiar em Jesus Cristo, abandonar as preocupações do passado. Eu li uma frase de um amigo meu, um pastor, e ele estava falando a respeito exatamente disso, né? Que a gente cria ídolos, e o tempo muitas vezes é o nosso ídolo. Há aqueles que o passado é o seu ídolo, porque ficam remoendo e ressentidos por causa do passado. Há aqueles que o presente é o seu ídolo, porque querem tudo aqui e agora. E há aqueles que o futuro é o seu ídolo, a preocupação e a ansiedade com o amanhã. Enquanto Jesus diz, olha, as suas preocupações, as suas ansiedades, o que parte o seu coração, o que fere a sua alma, entrega a mim. Coloca nessa manhã aos meus pés, pode me contar, eu já sei, mas vai fazer bem para a sua alma me contar. Então fala para mim, o que te deixa ansioso, o que te preocupa, o que perturba a sua alma, o que tira a sua paz. O que fere o seu coração, me diga. Eu quero aliviar a sua carga, eu quero tirar os seus fardos, eu quero que você aprenda a confiar em mim. Isso não pode ser difícil para você, porque quando você começar a confiar em mim, você perceberá que vai ser a melhor coisa que você fará em sua vida. E o engraçado, irmãos, é que na minha análise, isso aqui eu não estou falando que é a Bíblia não, pode estar errado, tá, irmão? Mas na minha análise a respeito da confiança em Deus, há certos níveis de confiança. E a gente sempre acha, eu confio. Estou falando por mim, tá? Eu sempre acho, eu confio. E aí eu passo por determinada situação na minha vida e Deus fala assim, filho, confia em mim. Eu falo, eu confio em Deus, eu confio, mas confio não confiando. Eu confio não confiando. Então, o chamado para uma decisão de um discípulo é que eu preciso analisar que essa decisão ela é pessoal, ela é intransferível e que há um custo. Isso vai exigir de mim confiança. Confiança nos recursos que eu tenho, que vem pela mão de Jesus Cristo. O evangelista Lucas vai dizer lá no capítulo 14, do verso 28 ao verso 30, ele vai trazer uma parábola a respeito da construção. Dizendo ali exatamente isso, né, que aquela pessoa que vai construir algo, ela primeiro calcula, ela pensa nos custos, para ela não passar até vergonha de começar a construção e depois perceber que não tem dinheiro suficiente. E o que eu aprendo com essa parábola é que se a minha confiança está em Jesus e eu percebo que Ele é fonte inesgotável de poder, de graça, de misericórdia, de sustento, de tudo que eu preciso, então eu calculei bem, não vai faltar nada para a minha construção. O problema é quando eu tomo a decisão errada, e eu baseio a minha decisão em mim e não em Jesus. O que vai acontecer comigo naturalmente é que me faltará recursos. Eu não terei recursos suficientes para concluir a obra.
E isso acontece muito com a gente. Nós começamos bem como os Gálatas, mas terminamos mal como eles estavam terminando. Começamos em confiança, começamos em obediência, começamos debaixo da graça, mas muitas vezes terminamos confiando em nós mesmos, desconfiando de Jesus. Por quê? Porque criamos um ídolo, o passado, nos tornamos ressentidos, magoados, feridos com a igreja, com pessoas, com qualquer coisa que seja. E isso nos impede de nos entregar totalmente à missão que Deus tem para nós. O evangelista Lucas, ainda ali do verso 31 em diante, ele vai fazer uma outra parábola, a parábola do cálculo do número de um exército, de um rei que vai para a guerra. Se ele não calcular bem, ele vai para a guerra e vai perder. Mas e se o meu cálculo do meu exército for baseado nas miríades e miríades de anjos que estão aqui para nos servir? Será que eu perderei alguma batalha? Será que eu serei como Geazim, discípulo de Eliseu, que estava tremendo de medo, porque vendo o exército dos homens avançando, enquanto Eliseu está confiante e tranquilo, porque ele sabe que há miríades e miríades de anjos para protegê-lo. E a oração daquele profeta, como eu queria ter um profeta daquele na minha vida, né? Senhor, abra os olhos do meu discípulo. Como que faz falta você ter alguém que olha para você e fala assim para você: abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa moça, Senhor, mostra para esse homem, mostra para essa mulher, que há um mundo espiritual, e o fato dele ter tomado a decisão correta, tem que fazer com que ele calcule corretamente também. E o cálculo é feito baseado em Jesus e não no que eu tenho nas minhas mãos. Está entendendo? É simples, mas é difícil. Que paradoxo terrível. Mas se nesta manhã nós tomarmos a decisão pessoal e calculada de seguir a Jesus, tudo pode mudar em nós. Então, em primeiro lugar, nós temos que tomar essa decisão pessoal e calculada. Em segundo lugar, essa decisão é uma decisão de renúncia de si mesmo. Não é renunciar coisas. Renunciar coisas é fácil. Alguns vão dizer, não é tão fácil. Pode ser um pouco difícil para alguns renunciar coisas. Mas renunciar a si mesmo, eu garanto, é mais difícil do que renunciar coisas. Porque muitas vezes você quer as coisas por causa do seu desejo, mas você vai ter que aprender a renunciar. O jejum é uma boa ferramenta de Deus para ensinar a renúncia. Um dos propósitos do jejum é exatamente esse: você aprender a dizer não para o seu desejo. Você está com fome, mas você não comerá, para se consagrar ao Senhor. Olha só a importância dessa disciplina espiritual. Então eu preciso aprender a renunciar o eu. Eu preciso aprender a me sujeitar e confiar totalmente em Deus. Eu preciso aprender a entregar a justiça que eu espero que seja feita a mim, pelas injustiças que eu sofri na mão de outros, a Deus. E não querer eu mesmo exercer essa justiça. Eu preciso renunciar às minhas opiniões que são contrárias à Bíblia. A palavra de Deus tem que ser a minha regra de fé e prática. Eu preciso aprender a renunciar a isso. É abrir mão dos meus planos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lucas 14:33 vai dizer: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lembre-se, querido, esta renúncia, ela é simples de entender. Essa renúncia não é para você vender o seu carro e vir aqui sacrificar. Traz o seu carro, traz sua chave do carro, traz igual a gente vê por aí. Não é essa a renúncia. Você não precisa vender nada, você não precisa sair do seu trabalho e vir trabalhar voluntariamente na igreja. Não precisa fazer nada disso, a não ser que seja seu chamado, né, sua vocação. Você não precisa fazer isso, você pode viver a sua vida. Mas esta renúncia é a renúncia de confiança. É a renúncia que uma criança nem sabe que faz todos os dias. Meu filho está lá agora, provavelmente dormindo, na casa da avó, vai vir no culto da noite, dormindo. Tem um monte de conta para pagar segunda-feira. Ele está lá dormindo, como que é bom, né? Você acha que ele está preocupado se vai cortar a energia? Ele confia, ele fala, meu pai vai dar um jeito, se precisar meu pai vai capir terreno, mas não vai deixar cortar a energia aqui em casa.
Meu pai vai dar um jeito, minha mãe vai dar um jeito, minha mãe vai trabalhar, eles vão trabalhar, ele nem pensa nisso, vai dar um jeito, ele simplesmente confia, ele nem sabe de onde vem a provisão ainda, ele não consegue compreender isso com toda a magnitude, mas ele confia no pai e na mãe que ele tem. A única preocupação o que será que eu vou comer hoje? Oh, pai, eu quero milkshake de chocolate com cobertura de morango. Essa é a preocupação dele. É se ele vai ter o milkshake dele. Se ele vai ter o leite com Toddy dele. O básico. Então o chamado de um discípulo básico é o chamado à confiança de uma criança. Que deita nos braços do seu pai e confia. De uma criança que é amamentada no genuíno leite espiritual. Ela acredita, ela confia, ela espera. Ainda que demore um pouco, ainda que a barriguinha doa de fome, não está na hora de comer, filho. Ah, eu quero leite agora não é leite, vai ter almoço. Eu quero chocolate, agora não é hora de chocolate, daqui a pouquinho vai ser servida a janta, espera. Vai escovar os dentes, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele vai seguindo as orientações, confiando de que é o melhor, ele nem sabe por que ele tem que escovar os dentes, a não ser quando vai no dentista e tem que tirar a cárie, né? Aí ele vai descobrir por que tem que escovar os dentes. Quando doer na carne. Então o chamado não é um chamado a babaquice espiritual, idiotice espiritual. Não, aquele fideísmo, aquela fé cega. Deitar em berços esplêndidos e esperar vir do céu todas as coisas. Não, Deus vai mandar. A questão não é essa. Perceba, a renúncia não é parar de fazer tudo. É isso que eu quero passar para vocês. A renúncia é de si mesmo. É de não depender mais de você. É de viver para a glória de Deus, sabendo que tudo vem das mãos dele. É difícil, irmão. Mas se você confiar, o Espírito Santo vai te ajudar a tomar essa decisão importante de confiar totalmente nele. Em terceiro lugar, existe uma decisão de tomar uma cruz. Olha só o que o verso vai dizer aqui, verso número 34. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O que seria esta cruz? Pastor, minha cruz é meu vizinho. Pensa num cara chato. Minha cruz é meu marido. Nossa, pastor, carrega esse homem aí. Esse homem é minha cruz, hein? Misericórdia. Minha cruz é minha esposa. Pensa numa mulher complicada. Minha cruz é meu emprego. Minha cruz é essa doença. Minha cruz é uma enfermidade. Minha cruz é ser pobre. Minha cruz é... não sei. Você pode pensar num monte de coisa. Mas, queridos, segundo a palavra de Deus, nada disso é uma cruz. Hernandes Dias Lopes certa vez diz: essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Essa cruz fala da nossa disposição para nós morrermos para nós mesmos, para os prazeres e deleites da nossa carne. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso. Andar com um atestado de óbito no bolso. Eu sou um zumbi espiritual. Não estou em estado de putrefação, não. É no sentido de que eu morri para mim mesmo. E agora eu vivo segundo a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, precisa ser pessoal e calculado. Em segundo lugar, precisa haver uma renúncia de si mesmo. Em terceiro lugar, eu preciso renunciar os desejos da minha carne e viver uma vida de santidade. Tomar a cruz é viver uma vida de consagração. Uma vida separada do mundo, e mundo aqui entenda por sistema, por mentalidade. Não é você viver separado, eu não converso com meu vizinho, eu não ando nas ruas, não é isso não. Viver separado do mundo é viver separado desse sistema caído. Vivendo agora não uma nova filosofia de vida, mas uma nova vida completa. O Evangelho não é simplesmente uma filosofia de vida, mas é uma nova vida que irrompe dentro de você. Então tomar a cruz é viver em santidade. Tomar a cruz é viver em obediência. Então a fé, como diz Elizabeth Olliett, né? A fé, ela não é um sentimento. A fé é uma obediência. É uma vontade obediente. Eu obedeço, ainda que eu não veja. Eu obedeço, ainda que eu não entenda. Eu obedeço, eu confio. Tomar a cruz é confiar.
Em quarto lugar, e o louvor pode vir aqui me ajudar. Em quarto lugar, a decisão é uma decisão de seguir a Jesus. Vamos voltar aqui de novo, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Então essa é uma decisão importante, eu preciso decidir seguir a Jesus. Não vou mais seguir o curso desta vida, eu não vou mais me amoldar ao mundo, mas agora eu sigo o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, eu sigo os passos de Jesus. É caminhar nas pegadas dele. Olha o que vai dizer lá, abra comigo em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 21. Olha o que Pedro vai dizer, que extraordinário. Portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele está falando de sofrimento, sabe por quê? Porque ele está escrevendo para uma igreja perseguida. Ele está escrevendo para uma igreja que os homens estão sendo jogados pelas feras. Ele está escrevendo para uma igreja que muitos dos seus irmãos perderam as suas casas, foram confiscadas pelo governo por acreditarem em Jesus Cristo. Ele está escrevendo para uma igreja que os jovens iam até o Coliseu trocar de lugar com pais de famílias, os adolescentes, para morrer no lugar de um pai de família. É uma igreja perseguida, é uma igreja que sofre. Ele está dizendo, olha, Jesus sofreu também. Jesus deixou o exemplo, então em alguns momentos da sua vida, talvez até a sua vida toda, você vai passar por renúncias que fará com que você sofra, mas Jesus deixou o exemplo, então siga os passos de Jesus. Se o sofrimento bater a sua porta, como diz C.S. Lewis, você precisa entender que o sofrimento muitas vezes é o megafone de Deus para você. Em alguns momentos da sua vida ele sussurra, e nos momentos de sofrimento ele liga os alto-falantes e ele brada: eu estou aqui com você. Se coloque de pé em nome de Jesus, porque se de um lado você tem algumas decisões importantes para tomar nessa hora, agora, aqui, você tem decisões importantes. Essa decisão é pessoal, essa decisão precisa ser calculada. Essa decisão é uma decisão de renunciar a si mesmo. Essa decisão é uma decisão de tomar a sua cruz, ou seja, confiar em Deus. E essa decisão também é de seguir os passos de Jesus, caminhar em suas pegadas. Então, se isso parece pesado demais para você, eu quero, antes de finalizar, falar para você que existem vantagens em ser discípulos de Jesus. E as vantagens é que Ele promete a você a vida eterna, uma vida de graça, uma vida de bonança, uma vida bem-aventurada, uma vida de deleite, uma vida eterna, no poder do Espírito Santo. Você já sentiu a presença do Espírito? Você sabe, né, que viver o Evangelho de Cristo não é negar as suas emoções. Existem os seus afetos, e Deus ele não bloqueia os seus afetos quando você se torna cristão. E a gente, por vezes, a gente sente Deus aquecendo os nossos corações, sabe? Imagina você sentir isso o tempo todo. Você entrar no gozo do teu Senhor, ou seja, viver eternamente em deleites e prazeres, delícias perpétuas. É isso que Jesus promete aos seus discípulos, uma recompensa eterna, vida eterna, de prazer e deleite. Ser discípulo de Jesus implica em ter riquezas eternas. Não ajunteis tesouro na terra. Isso parece ruim para nós, né? Mas não é ruim, querido. Se você não ajuntar tesouros aqui e viver o Evangelho de Cristo, Ele pode te dar 100 vezes mais nessa vida e muito mais na porvir. Há riquezas, é tão profundo e poderoso que a Bíblia ela relata, né, que os muros são de jaspe, que as ruas são de ouro. Isso mostra que aquilo que a gente valoriza aqui na terra vai ser nosso asfalto lá, o ouro vai ser asfalto. A palavra de Deus diz que do trono de Deus flui um rio, e as nações, elas bebem ali. Nós vamos beber do rio que flui do trono de Deus.
Nós vamos beber de uma fonte inesgotável de vida, de saúde. A promessa de Jesus para nós é um corpo transformado, incorruptível, imarcessível, imperecível, não envelhece, não acaba, não peca, é eterno. Existem riquezas eternas para os discípulos de Jesus. E em terceiro lugar, há um reconhecimento eterno. Aqui nessa vida, nem sempre seremos reconhecidos. Porque nós somos pecadores, talvez aqui na igreja você não seja reconhecido, talvez eu não reconheça o seu valor, porque eu sou falho, eu sou pecador, talvez você não reconheça o meu valor, a importância que eu tenho no corpo, e eu não faça isso com você, não reconheça a importância que você tem no corpo de Cristo, o corpo visível, a igreja local, porque somos pecadores, então muitas vezes nós falhamos e não há reconhecimento humano, mas Jesus prometeu, que aquele que não se envergonhar dele, do seu evangelho nessa terra, ele não se envergonhará desses, quando ele vier em sua glória, na glória do Pai. Haverá reconhecimento eterno. Então que nessa manhã você tome a decisão correta, você decida por Jesus, você decida ser esse discípulo básico, que vive pela graça, mas não a graça barata, que aprendeu, que precisa aprender a confiar em Jesus Cristo.